Olá, boa noite a todas e a todos. Estou aqui voltando para trazer mais um vídeo para sistematizar e para atualizar os dados na madrugada do dia 1º de 2020, os dados de atualização de casos confirmados e dos óbitos que tiveram em municípios do arquipélago do Marajó. Aqui dos 16 municípios, nós já temos 13 com casos confirmados e vários deles com óbitos. Então, os dados foram dados da CESPA, porém, municípios como Ponta de Pedras, Breves e Curralinho tiveram atualização após as 18 horas. Então, alguns desses dados estão de acordo com a assessoria de imprensa de prefeitura e também de dados das secretarias municipais de saúde. Então, alguns dados são diferentes dos dados divulgados 1 hora da tarde do dia 30 do 4 de 2020. Então, vamos para a tabela para a gente explicar melhor. Então, voltamos aqui nessa madrugada do dia 1º de 2020 com a atualização dos casos de Covid-19 nos 16 municípios que compõem a região geopolítica da Ilha do Marajó. 13 desses municípios já contêm casos confirmados. Vamos ao primeiro quadro. Vamos começar com a região imediata de Breves, com Afuá mantendo um caso, Afuá do extremo norte da Ilha do Marajó, próximo já de Macapá. Depois nós temos Bagre, também com um caso, era um dos municípios que ainda não tinha casos, mas veio nos últimos dias confirmar o primeiro caso. Aí nós temos um município à parte com um número completamente fora do padrão de municípios ribeirinhos, né? Municípios marajoaras, ainda que seja a maior cidade do Marajó, Breves, com 53 casos e 8 óbitos, com possibilidade de crescimento ainda maior. Algumas pessoas falam que, pelo fato de muitos municípios acessarem tanto a questão hospitalar de Breves, como também agências bancárias, outros recursos que a população ribeirinha, tanto no município de Breves como de outros municípios vizinhos, pode estar ocasionando esse fluxo e, consequentemente, um número avassalador do número de coronavírus no município. É um número muito preocupante. Curralinho tem 7 casos, também é um número já considerado elevado. Gurupá, 1 caso. Segundo as pessoas, moradores, essa pessoa veio de outro lugar, alguém que trabalhava em barco, e acabou chegando em Gurupá e foi constatado com um resultado positivo. Também temos Melgaço com um caso já confirmado, mais um dos municípios que ainda não tinha caso de coronavírus confirmado. E por último, São Sebastião da Boa Vista com 8 casos, também um número já considerado elevado, mais um município da região do Marajó das Florestas. Agora nós vamos para a região imediata de Souro e Salvaterra, região aqui do Marajó dos Campos, também com bastante casos, começando por Cachoeira do Arari, com 7 casos confirmados, uma região próxima de Belém, né, com bastante acesso. Um óbito também em Cachoeira do Arari. Depois nós temos Moaná, que mantém por enquanto um caso ainda. Também temos a cidade de Ponta de Pedras, o município de Ponta de Pedras, com um número muito elevado, o maior da região aqui de Marajó dos Campos, 16 casos confirmados e 3 óbitos, número já considerado bem elevado. Temos Salvaterra com 13 casos e 2 óbitos. Santa Cruz do Arari, o menor município, a menor cidade, o menor território, mas tem um número bem elevado para tudo isso, 9 casos confirmados e 2 óbitos. E por fim, a cidade turística, né, considerada assim como Salvaterra, Soure, mantém um número considerado ainda na média 3 casos, mas não deixa de preocupar. Com o passar dos dias, os números de municípios
100 casos confirmados diminuiu, agora são poucos. Temos a lista aqui: Anajás, Chaves e Portel. Todas as 3 cidades fazem parte da região imediata de Breves, embora longe cada uma delas uma das outras. O que poderia ter ocasionado esse distanciamento, né? E até então essa ausência de casos, ainda bem, né? Isso é positivo. Anajás tem o fator localização, né? Anajás fica no centro da ilha e é possível também que os portos tenham se fechado no tempo certo, né? Além da localização, que é uma possibilidade, eu não estou afirmando aqui. Chaves é uma cidade da contracosta que divide o Marajó dos Campos do Marajó das Florestas, uma cidade que faz parte um município próximo do Rio Amazonas também, e que ainda não tem caso. Disseram que era uma das cidades do Marajó que tinha o melhor índice de isolamento. Isso pode ter dado resultado, pelo menos até então não tem nenhum caso. E por último, Portel, né, que é uma cidade que não faz parte da ilha, da grande ilha do Marajó, mas faz parte das ilhotas que formam o arquipélago do Marajó. É até uma surpresa, né, mas é uma surpresa positiva. Por enquanto, Portel se mantém sem nenhum caso, embora fique muito próximo de Breves, que tem 53 casos de Melgaço, Bagre. Eu espero que Portel continue sem casos. Eu acho que é o momento certo para fechar mesmo as entradas e as saídas de pessoas do município. Eu passei quase uma semana sem trazer a atualização geral e a sistematização dos dados, e agora nós temos um total de 121 casos confirmados, um número que eu não imaginava para o Marajó, mas levando em consideração os números do Pará, já é esperado, e um total de 16 mortes até as primeiras horas desse dia 1º. É possível que esse número de casos, principalmente, seja atualizado nas próximas horas do dia. Por fim, esse vídeo do Marajoando Cultural é de minha responsabilidade aqui, com os dados, é claro, da CESPA, né, mas também de dados de secretarias municipais, que são aquelas secretarias que, através de suas assessorias de imprensa, fazem um repasse mais rápido dos dados antes da CESPA atualizar, sempre às 13 horas de cada dia. Então, é um vídeo independente, né, de forma voluntária, que eu tento sistematizar gratuitamente. E a única forma que você tem de estar nos ajudando é curtindo, compartilhando o vídeo e recomendando, que assim a gente pode estar produzindo outros vídeos, não só sobre a sistematização dos dados, como sobre outras questões relacionadas ao Covid-19 no Marajó, ou simplesmente sobre o Marajó e outras coisas. Então, pessoal, esses são os dados. Essa é uma forma de sistematizar os dados aqui, que muitas vezes a gente vê em em cartazes, mas a gente não vê no audiovisual. No audiovisual a gente vê o portal do Marajó, que traz ótimas informações, mas não traz uma sistematização de todos os municípios, dos que estão, dos que não estão, do Marajó dos Campos, do Marajó da Floresta. E como eu sempre fiz questão de sistematizar o Marajó, trazendo as suas características, eu não poderia deixar de trazer agora, nesse momento, né, que é um momento difícil, né, não são notícias boas, pelo contrário, está cada vez mais difícil. No Pará, em geral, a situação começa a ficar bastante alarmante. Em Belém também, eu estou em Belém, mas estou sempre ligado nas coisas que acontecem no Marajó. Eu procuro pensar sempre positivo, mas as coisas estão difíceis, então todos os mesmos apelos são válidos. Fique em casa, tome muito cuidado e vamos torcer para que essa fase ruim passe o mais rápido possível. Até o próximo vídeo, que a gente traz novas informações a respeito do novo quadro do coronavírus no Marajó.